Então, continuando, pessoal, aqui a gente parou na questão 3 aqui na página 48 do módulo 4. Então, tem assim, ó, esses termos em destaque, a e de comando, qual a classificação gramatical deles, né? Então, você vai colocar a, dois pontos, de comando. No caso, aí vocês vão estar falando, né, de cada um com a classificação gramatical. Lembrando que o complemento, quer dizer, complemento não. Os adjuntos adnominais, eles podem ser uma locução adjetiva, pode ser um pronome, pode ser um numeral, pode ser um artigo. Aqui em cima tá, ó, o que pode ser, tá? Então, aí na letra B, qual desses dois termos caracteriza o núcleo do objeto indireto? Quer dizer, vai ser a ou de comando que vai caracterizar, né? Aí você vai colocar. Aí, continuando, na letra C, e qual especifica esse núcleo? Ó, quando, gente, na letra B que fala que caracteriza, é aquele que coloca uma característica, né? Aí você vai analisar se é A ou é de comando. E qual especifica, ou seja, individualiza esse núcleo torre? Vai ser A ou de comando? Na letra D, agora relê essa frase com os termos que você analisou. Aí tem aqui, ó. Ele se comunicou com a torre. Aí tem assim, a essência da informação transmitida pela frase foi prejudicada com essa alteração? Ó, ou seja, a parte realmente que traz uma mensagem com a gente, depois que foi retirado essas partes aí que colocaram aí para poder aumentar as informações, né? No caso, essas informações tirou a mensagem essencial, ou se for tirado aquilo, a gente conseguiu ainda compreender a mensagem, a gente conseguiu entender o que está dizendo dentro da oração, né? Porque assim, quando é essencial, perde o sentido, ou às vezes a gente não consegue compreender direito. Se não, aquelas partes são simplesmente para acrescentar informações. Aí vocês vão colocar, né? Então, se tirou aquelas outras partes, ele tentou se comunicar com a torre, se perdeu o sentido, se a gente não conseguiu entender ou não, aí vocês vão estar explicando. Na página 49, pessoal, aqui continuando, tem assim, na letra E. Que importância tem os adjuntos adnominais que acompanham o termo torre, né? Ou seja, os adjuntos adnominais, pessoal, deixa eu só aqui pausar aqui. Ah, consegui. Então, os adjuntos adnominais, eles não são termos essenciais da oração. Eles estão ali para quantificar, qualificar, caracterizar, ou seja, são informações trazidas a mais para o núcleo dos substantivos que são colocados. Então, assim, se eu quero trazer essa informação a mais para poder realmente especificar, quantificar, qualificar, né? Os substantivos que aparecem, eu coloco os adjuntos adnominais, mas não significa que se tirar os adjuntos adnominais, que os termos que estão lá, ou seja, os substantivos que aparecem, que na realidade vão ser os núcleos de cada uma das partes da oração, vão perder o sentido ou vão ficar incompleto, não. Aí vocês vão estar explicando aí de acordo com o que eu coloquei para vocês agora. Certo? Então, vamos lá. Continuando aqui, atividades aqui na questão que aparece aqui embaixo. Tem assim, leia o texto informativo a seguir e responda às questões. Tem aqui 7 frutas que ajudam a manter o bom humor. Aí tem aqui, uma alimentação equilibrada pode contribuir para a nossa saúde. Combinados com hábitos saudáveis, alguns alimentos podem ajudar a manter o bom humor no dia a dia. Banana, limão, laranja, uva, jabuticaba, abacate, coco são frutas ricas em substâncias que estimulam o sistema nervoso e que, além de fazerem bem à saúde, nos proporcionam bem-estar. Aí tem aqui, prefira as que são originárias de cultura orgânica, livres de agrotóxicos e de aditivos químicos. Assim, os benefícios delas são ainda mais garantidos. Aí na letra A, que é a questão de interpretação de texto, né? Por que as frutas citadas no texto ajudam a manter o bom humor? Isso aqui a resposta está dentro do texto, né? Aí vocês vão estar explicando. Na página 50, tem assim na letra B. Qual o núcleo do sujeito do título desse texto informativo? Ou seja, o título é assim, ó, que eu não vou botar aqui, meu comando aqui do mouse hoje não está obedecendo, não sei se é o zoom, mas eu vou ler aqui de novo, ó.
7 frutas que ajudam a manter o bom humor. Então, o núcleo do sujeito desse título, né? Então, você vai ver qual é o sujeito do título e vai retirar o núcleo para escrever na letra C. Na letra B, digo, né? Aí na letra B, que palavra acompanha esse núcleo? Ou seja, qual é a palavra aqui, tirando do sujeito o núcleo, vai ser o que acompanha, no caso, que será o adjunto adnominal. Aí na letra D, qual é a função sintática dessa palavra, ou seja, desse adjunto adnominal que você tirou do sujeito, que não é o núcleo, no caso, né? Aí você vai estar falando qual é o complemento. Na letra E, além de acompanhar o sujeito, essa palavra proporciona a ideia de qualidade, quantidade ou valor. Aí vocês vão ver pelo sentido. Esse adjunto adnominal tem o sentido de quê? De qualidade, quantidade ou valor. Aí tá fácil, viu, gente? Na questão 2, lê as manchetes a seguir e responda as questões. Aí na letra A, trigo gera bons lucros aos produtores. Na manchete B, Vênus e Júpiter darão um belo espetáculo nos próximos dias. Na manchete C, 21 grandes livros publicados em 2016 no Brasil. Na letra A, associa as mensagens às categorias abaixo. Isso aqui é muito simples, né? Pelo assunto, né? A manchete A, B e C se trata de que assuntos? Astronomia, literatura e agronegócio. Aí você vai associar de que assunto se trata cada uma, para colocar A, B e C. Aí aqui, depois, em cada manchete é uma palavra responsável por revelar a opinião ou o juízo de quem a escreveu. Contorne-as, né? Então, aqui, ó, no caso, você vai colocar, quando fala assim da opinião, no caso, são palavras que vão qualificar ou caracterizar em cada manchete. No caso, que vai funcionar como adjetivo ou locução adjetiva, né? Que você vai estar circulando na manchete A, B e C que está lá, certo? Aí você vai circular esses termos que funcionam como adjetivo ou locução adjetiva, que está colocando a opinião de quem escreveu. Aí aqui, continuando, na letra C, qual a função sintática dessas palavras? Eu acabei de falar para vocês a função sintática, né? Quando, na classe gramatical, qual é a classe gramatical? Que vai ser a palavra ou termo que quantifica o quê? Que qualifica ou caracteriza, né, o substantivo. Que classe gramatical é essa? Quem se lembra? Que qualifica ou caracteriza o substantivo? Adjetivo. É o adjetivo, né? Se for formado por mais de uma palavra, gente, é locução adjetiva. Ok? Aí agora na letra D tem assim, ó. Além de revelarem um juízo de valor, o que essas palavras conferem aos substantivos que acompanham? Ou seja, né? Vai falar a respeito de quê? Vai falar de valores, vai falar de características, vai falar de quê? Aí vocês vão falar aí nessa letra B, vocês vão estar explicando. Pessoal, depois dessa página 50 aqui, a gente vai ter uma outra atividade. Deixa eu pausar aqui. Na página 61, nós vamos fazer juntos aqui, tá? Então, a palavra ou expressão que acompanha de um termo sintático, determinando, especificando, quantificando, caracterizando ou qualificando, é chamada adjunto adnominal. Então, quem não se lembrar, volta lá na explicação para poder a gente responder agora. Que acompanha o quê do substantivo? O núcleo. O núcleo, né? Então, escreva aqui a palavra que acompanha o núcleo do substantivo, que serve para quantificar, caracterizar, qualificar, que acompanha o núcleo do substantivo, é chamado de adjunto adnominal. Então, escreva aqui, ó, núcleo, né? Coloque aí núcleo. Essa aqui é rapidinho de fazer, que essa aqui eu falei naquele dia, porque não tinha dado assunto ainda aqui, mas... Eu botei núcleo do substantivo, pode? Ou tira? Núcleo, porque aqui embaixo já tem, ó, de um termo sintático que é substantivo. Só núcleo já responde aqui, tá? Então, beleza. Então, pessoal, vamos lá, ó. Depois dessa página 61 que a gente fez agora, tomando a gravação, nessa letra C tem assim, ó. Analise. Ó, para vocês fazerem isso aqui, vocês têm que estar lendo esse texto aqui, ó, gente, na página 94, que tem um texto aqui de um livrinho, né, que chama Carta Errante, Avó Atrapalhada, Menina Aniversariante. Eu creio que Sara Raquel, que foi a única aqui da turma, acho que já lembra desse livro, não foi Sara Raquel que leu no 5º ano? Eu acho que ela lembra. Foi dado no 5º ano esse livro. Então, tem aqui um trecho desse livro, tem assim:
Vovó Lia estava se divertindo. Apesar da dor nas costas continuar aguda, apesar de saber que a louça do jantar ainda estava esperando na pia, escrever aquela carta para sua netinha, que completava 10 anos, estava sendo muito gostoso. Dava a impressão de que o tempo tinha voltado atrás e ela não estava mais sozinha. Eu só vou ler só esse primeiro parágrafo, porque são esses dois termos aqui que a gente vai estar analisando para fazer a questão na página 95 aí, viu? Tem apesar da e apesar de, para a gente estar analisando para fazer a página 95. Aí vocês leiam aqui esse primeiro parágrafo na hora de responder, viu? Releiam, por favor. Aí lá na página 95, pessoal, tem assim, ó. Analise a função dos termos apesar da e apesar de um destaque no início do texto da página anterior e assinale a informação correta sobre eles. Ó, isso aqui, gente, é de operadores argumentativos, que foi assunto que já foi trabalhado nas outras semanas de português. Vocês voltem lá nas páginas. Quem não se lembra, depois eu vou dar uma olhada para falar para vocês, tá? Que aqui são de operadores argumentativos, para a gente estar respondendo. Aí tem aqui em destaque no início do texto da página anterior e assinale a informação correta sobre eles. Então, apesar da e apesar de, estabelece que, né? Estabelece aqui na questão de ligar uma oração a outra, estabelece que sentido. Aí tem assim, estabelece uma relação entre algo negativo, as dores agudas nas costas e a pia cheia de louça suja, e algo positivo. Então, primeiro fala de algo negativo, que é apesar da, e algo positivo, apesar de. O prazer de escrever uma carta. E você vai ver a relação que existe, né? Que esses termos argumentativos, eles ligam uma oração e outra, atribuindo sentido entre elas, certo? Então, você vai ver, apesar da, vai estar colocando algo negativo com relação às orações que estão sendo colocadas, e depois algo positivo, apesar de. Você vai analisar, ler primeiro aquele primeiro parágrafo para vocês analisarem o sentido de cada um. O sentido que uma oração estabelece, né, quando coloca o apesar da, que é o operador argumentativo, para ligar a outra oração, que relação vai ter de sentido. E depois do apesar de, que vai aparecer. E a segunda estabelece uma relação de tempo, pelo fato de vovó Lia não ter lavado a louça suja, por causa das dores agudas nas costas, e está escrevendo a carta para a neta. Então, quer dizer que nessa segunda alternativa está dizendo que apesar da e apesar de estabelece a função de estabelece a relação de tempo. Aí vocês vão estar lendo aquele trecho lá na página 94, o primeiro parágrafo que aparece esses dois termos, e vai estar analisando para marcar a opção correta. Na letra D, gente, tem assim, ó. No trecho, mesmo assim, for uma menina muito alegre, o termo em destaque pode ser substituído por qual das expressões a seguir sem alterar o sentido do texto, né? Mesmo assim, pode ser substituído por já que, apesar disso, ou de modo que, né? Aí você vai estar analisando para ver qual é desses operadores argumentativos que vai trocar no lugar de mesmo assim e não vai alterar o sentido, né, da oração. Na questão 2 tem assim, veja a seguir 3 capas de livros que são paródias de narrativas muito conhecidas. Aí tem aí, A Bela Desadormecida, que é o livro A. O livro B, Macacote Porco Pança. E no C, Ulisses no País das Maravilhas. Vocês estão vendo aí que, mesmo vocês estão vendo aí que já traz, já pelos próprios títulos, a gente já vai saber da paródia de qual obra original vai ser, é de cada um. Aí, letra A, quais histórias dos livros acima parodiam? Muito simples, né? Do livro A, B e C. Aí, na letra B tem, explique como é criado o efeito de humor em cada um dos títulos. Você vai explicar, né, do livro do título A, de que forma vai provocar humor, se é a respeito das imagens, ou se vai ser através do título, né, que provoca humor. E no livro B também, vai falar da relação do livro B, gente, para quem não sabe, Macacote e Porco Pança, só para vocês terem ideia para responder, esse livro aí é uma paródia do livro Dom Quixote, né? É Dom Quixote que vai estar colocando aí. Você vai colocar a respeito dos personagens aí que parodiam. E no outro, Ulisses no País das Maravilhas, você vai ver aí a relação de humor que provoca isso. Se é a respeito do título, as imagens, ou vai ser os dois. Vocês vão estar analisando aí para estar respondendo. Ó, pessoal, hoje, agora é 9h09. Eu creio que em uns, sei lá, acho que uns 10 minutos.